Olá pessoal, eu sou o professor Vinícius Godoy e hoje vamos falar um pouquinho de normalização e eixos de base. Antes da gente começar, vamos fazer uma pergunta para vocês. O que acontece quando a gente divide um número por ele mesmo? Vamos dar uma olhadinha, olha lá. 4 divididos por 4, por exemplo, dá 1. E 5 divididos por 5? Parece que também dá 1. Menos 8 divididos por menos 8, mesmo sendo os dois números negativos, também dá 1. Menos meio divididos por menos meio, agora dividindo duas frações, também dá 1. Então o que a gente percebe é que qualquer número dividido por ele mesmo dá 1. Esse é um conceito bastante importante, né? E bastante óbvio. Se eu tenho 4 balas e tenho que entregar uma bala para cada pessoa, é óbvio que cada pessoa vai receber uma bala só. Então é um conceito bem fundamentalzinho. Será que a gente tem a mesma coisa com vetores? Com vetores existe um conceito chamado normalização. A normalização é uma operação que transforma um vetor de qualquer tamanho num vetor de tamanho 1. Então, você já deve ter imaginado como isso é feito, né? Porque a gente já sabe que a divisão ela altera o tamanho do vetor proporcionalmente, igualzinho ela faz com as operações de número escalar comuns, né? Como a gente fez agora, 4 divididos por 4, 5 divididos por 5, mas a divisão, no caso de um vetor, vai mexer no tamanho do vetor. Então, o que aconteceria se a gente dividisse o vetor pelo seu próprio tamanho? É óbvio, se a gente sabe que o vetor tem o tamanho t e a gente vai dividir por esse mesmo t, o tamanho do vetor vai ficar 1. Então, a normalização é a operação que altera o tamanho do vetor para 1. Esse é um conceito importante. Vamos desenhar um círculozinho aqui no meio que representa o círculo trigonométrico, ou seja, aquele círculo de raio 1. E aí, o que vai acontecer no caso da normalização? No caso da normalização, a gente vai pegar cada vetor desse e reduzir para o tamanho 1. Esse vetor vai passar a ser chamado de outras coisas. Na verdade, ele tem um nome específico. O nome dele pode ser versor, normal, já que é um processo de normalização, a gente obtém um vetor normal, ou vetor unitário. Tanto faz, são 3 nomes para a mesma coisa. Vocês podem reparar aí que essa operação ela não está mudando nem a direção e nem o sentido do vetor, porque o tamanho ele é sempre um número positivo. Mesmo no caso desse vetor aqui, que vai diminuir agora, ó, que é um vetor essencialmente num quadrante negativo, lembre-se que a operação de tamanho sempre retorna um número positivo. Então, isso independe do sinal do vetor. Os lados do vetor unitário, ou seja, se eu pegar os componentes x e y desse vetor, eles podem ser descritos através de um ângulo, pelo cosseno e pelo seno. Claro, né, se esses vetores estão caindo dentro do círculo trigonométrico, vai existir uma relação direta entre o cosseno de um ângulo e o x desse vetor, e o seno de um ângulo e o componente y desse vetor. Né, isso aí, essa propriedade a gente vai explorar depois. Uma coisa importante para vocês saberem é que o único vetor que não pode ser normalizado é o vetor zero. O que é o vetor zero? É aquele que tem 0 em x, 0 em y. Se você pensar nesse vetor, ele vai ser o ponto central no eixo cartesiano. Então ele não forma triângulo retângulo nenhum. Sem formar triângulo retângulo nenhum, é impossível, né, que ele tenha uma hipotenusa e que ele possa ser normalizado. Então ele não tem um tamanho, né? O vetor zero não tem tamanho. Então como que você vai normalizar? Se você for dividir ele pelo tamanho dele, você vai dividir por zero, uma operação que é totalmente indefinida. Então é importante a gente saber que não existe normalização do vetor zero. Isso é especialmente importante em jogos, porque muitas vezes o vetor vai representar, por exemplo, a velocidade de um veículo. E esse veículo às vezes freia e para. E aí a gente esquece disso e tenta normalizar esse vetor por algum outro motivo, e aí coisas ruins acontecem, né? A gente não pode normalizar um vetor zero. Por último, existe uma forma da gente forçar o tamanho do vetor para o tamanho que a gente quiser. Vamos supor que a gente calculou um vetor
qualquer, então a gente calculou um vetor que é do nosso interesse, e ele tem um tamanho lá que não nos interessa naquele momento. A gente gostaria que ele tivesse outro tamanho, por exemplo, o tamanho da velocidade que a gente vai andar, ou um tamanho, uma proporção dentro do caminho que o cara vai percorrer. Como que a gente faz para forçar o tamanho do vetor para um tamanho conhecido nosso, vamos supor 5, ou 6, ou 10, o tamanho que a gente quiser? Uma das formas de fazer isso é normalizar o vetor, então a gente força ele a ter tamanho 1 e depois multiplica ele pelo tamanho que a gente quiser, por exemplo 5. Como a gente sabe, né, a multiplicação vai aumentar esse vetor de tamanho proporcionalmente. Só que como o tamanho dele agora é 1, vai dar exatamente o tamanho que a gente multiplica. Então se eu normalizar e multiplicar um vetor por 10, ele vai ter tamanho 10, não interessa qual seja o tamanho inicial desse vetor. Lembrando que o fato de um vetor ter tamanho 10 não implica em momento nenhum em dizer qual que é a direção ou sentido desse vetor. Ele vai ter a direção e sentido do vetor original. Ele pode estar apontando, por exemplo, para o menos 1 em x, e na hora que eu normalizar e multiplicar por 10, ele vai passar a apontar para menos 10 em x. Então, fiquem atentos a isso. É exatamente esse tipo de operação que a gente quer mesmo. A gente quer mexer no tamanho da flecha, deixar de um tamanho que a gente define, sem mexer a direção ou mesmo o sentido da flecha. Então, resumindo tudo, né, a normalização é representar a transformação de um vetor i qualquer em um vetor i chapeuzinho. Esse i chapeuzinho, quando a gente põe o chapeuzinho no lugar da flecha, normalmente a gente está falando em versores, ou seja, em vetores normalizados de tamanho 1. O vetor obtido vai ser equiverso. O que significa isso? Com a mesma direção e sentido do vetor original. O cálculo da normalização é feito pela divisão de vetores, ou seja, a gente vai pegar o vetor e dividir pelo tamanho. Isso é a mesma coisa que pegar cada um dos componentes x, y, z, w, sei lá que o vetor tiver, e dividir pelo tamanho do vetor que é calculado, como a gente já viu pelo teorema de Pitágoras. E por fim, só para a gente lembrar, não existe operação de normalização para o vetor zero, já que o vetor zero não tem tamanho. Bom, os vetores normais eles têm um uso bem interessante que a gente vai ver a seguir. A gente pode imaginar que um sistema cartesiano, a gente já sabe que ele tem um eixo x e um eixo y, e sobre cada um desses eixos existem dois vetores normais. O primeiro, que vai representar ali o vetor 1,0, ou seja, um vetor que tem 1 em x, a gente vai chamar de i. E o segundo, sobre o eixo y, ali, o vetor 0,1, a gente vai chamar de j. Bom, sabendo que esses dois vetores existem, a gente pode expressar qualquer outro vetor como uma soma desses dois vetores multiplicados por números. Por exemplo, vamos supor que a gente pegue um vetor vxy qualquer e a gente queira escrever ele na forma de v igual a x vezes i mais y vezes j. Por exemplo, o vetor 3,2. A gente sabe que 3,2 vai ser 3 vezes 1,0, ou seja, eu estou multiplicando aquele vetor em x ali por 3, mais 2 vezes 0,1. Pegamos aquele vetor ali em y e multiplicamos por 2. Ó. Então, observe que cada componente fez uma multiplicação sobre cada um daqueles vetores na base ali. Agora eu faço simplesmente a soma desses dois vetores. Ó. Vou colocar o paralelogramo e vou traçar o vetor que está no meio, que é o vetor 3,2. Então, como a gente pode ver, a gente pode expressar qualquer vetor desses eixos como uma soma desses dois vetores dos eixos de base. Esse é um conceito importante porque, primeiro, ele dá uma notação nova para os vetores, que é essa notação que a gente viu ali do x vezes i mais y vezes j. E segundo, porque isso aqui vai ser essencial para depois a gente entender um outro conceito da matéria chamado transformações lineares, que a gente vai ver daqui a umas 2 ou 3 aulas. Então vamos para alguns exemplos de representação nesses vetores. Olha só, esse aqui, o vetor A sendo 3i mais 4j, seria então ponto 3,4. Olha aí como ele fica desenhadinho, né? O 3i no vetor x, o 4j no vetor y, e aí a soma sendo o vetor 3i mais 4j. Olha lá, o vetor B agora, com menos 3i mais 4j. Então, basicamente, a gente está fazendo a mesma coisa, né? Menos 3i ali em x, ou seja, o x indo para o lado esquerdo.
4j para cima e aí o vetor b como a soma desses dois vetores. A gente pode fazer isso em 3D também, olha só. C igual a 3i mais 4j mais 2k. Então k seria o vetorzinho em cima do eixo z. Como é que a gente faz isso? Da mesma forma, ó. Vamos começar traçando o paralelogramo dos vetores j e k, não, j e i. E aí, agora, como a gente tem uma figura tridimensional, a gente precisa acrescentar na ponta daquele paralelogramo o terceiro vetor, que é o vetor k. Olha só. E aí agora a gente faz o desenho da soma, que é esse vetor c aqui. Então, beleza, a gente tem agora um vetor tridimensional, ele está meio que apontando para fora da tela, embora a tela seja 2D, a gente não consegue ver isso, né? Que é o resultado dessa soma aí. Tem pessoas que preferem, ao invés de fazer o paralelogramo desse jeito, enxergar como se fossem planos, né? Se eu desenhasse isso como planos, a gente teria um plano na frente ali do vetor k, um plano na frente do vetor i e um plano na frente do vetor j, e o vetor c estaria na interseção desses três planos. Olha só como é que fica. Fica uma espécie de desenho de cubo, né? E o vetor c é a diagonal desse cubo. É uma espécie de paralelogramo 3D o cubo, então não deixa de ser a mesma regra que a gente aplicou agora há pouco. Bom, pessoal, essa é a nossa aula de normalização em eixos de base. Espero que vocês tenham achado o vídeo super legal. E no próximo vídeo a gente vai fazer a resolução de alguns exercícios que seriam relacionados a essas matérias. Espero que vocês tenham gostado de tudo até aqui e até a próxima aula.